prova... Peraí, para não falar besteira. Deixa eu olhar aqui o calendário. Quer dizer, dia A prova 9, vai né? ser dia 9. Professor, esse grupo que o senhor fez, eu não estou nele. Já mandei meu número aqui 2 vezes e não conseguiu... Quem está falando? É a Marley. Marley, eu não acredito que o Danilo fez isso com você. Ô, Marley, me desculpa, mas eu não participo do chat. Depois, quando acabar a aula, eu fico aqui na Você vai botar ela agora, Danilo. Pode ser, então. Fala seu número, Marley, passe seu WhatsApp para ele que ele vai botar você agora, meu bem. É 98496 8496 276. 276. Tô te adicionando agora, me perdoa, viu? Tá bom, nada. Obrigada. Você pode me adicionar também, que eu não tô no grupo? É nada. Fala aí. 970 44 97044 94 34. Seu nome? Tyson. Perdão aí, professor. Bora lá. Valeu, Ô, Danilo, obrigado, perdão, professor, sem querer atrapalhar, que eu também não tô no grupo. Fala, Cis! Chegando agora, né, Cis? Ô, meu avô, tô chegando. Peraí, você segura a onda aí. É bem-vindo, Cis. Obrigado. Qualquer outra pessoa aí? Eu, Ítalo. Posso falar o número? Pode. 8292-7821. 8292-78... 21. 8292-7821, beleza. Só Obrigado, hein? Pronto, agora comigo. Olha, gente, vamos ver o que foi que onde a gente parou na aula passada. A ideia da aula passada é a gente falar sobre equações de energia. Né? Equação de energia, segundo o conceito da lei da conservação de energia. A lei da conservação de energia diz que a energia que entra aqui num duto é a mesma energia que sai aqui. Aqui é 2, tá, gente? Desculpe. Esse aqui é 2. É a mesma energia que sai aqui. Então, se eu pegar uma seção bem aqui, ó, essa seção 2 aqui, e a seção 1 aqui, ó, 1 e aqui 2, eles vão ter a mesma energia. Da mesma forma que acontece com massa específica e com vazão. E aí nós falamos nas primeiras aulas, a gente trabalhou muito a questão da vazão, da massa específica, do peso específico, tudo aquilo. Depois a gente foi ver a questão da vazão. Hoje a gente vai trabalhar com energia. Essa energia que está entrando nesse duto aqui é energia mecânica. E vocês viram em algumas disciplinas anteriores que a energia mecânica é energia potencial mais energia cinética. Só que aqui nós vamos ter uma outra variável, uma outra energia, que é a energia da pressão. Então, eu tenho 3 energias. A energia potencial é a massa vezes a gravidade vezes a altura, que nós chamamos aqui de cota. Né? Essa altura pode estar bem aqui dentro do duto, pode estar aqui, pode estar em vários locais aqui do duto. Esse casinho, que é a cota, que a gente viu na aula passada, que ela faz referência a um ambiente no R3, que é exatamente o eixo Z, né? Por isso o K é a cota, tá? Quer dizer, não é bem K, né, gente? Não sei porque que eu botei K, isso aqui é Z, né? Desculpe, tá? Não sei porque que eu botei K, é Z. Tá? Então, o que que acontece? A energia mecânica vai ser a soma das 3 energias. A energia potencial é massa, gravidade, vezes a cota, tá? É uma energia de posição, de acordo com a posição, que é essa massa. A energia cinética é a energia de movimento, então é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E a energia da pressão vai ser o somatório de tudo, nada mais é o somatório do que a integral da pressão vezes a variação do volume. Ele vai passar aqui, que é a integral de P dV. Tá? O que foi que a gente fez na aula passada? A gente desenvolveu essa equação. Né? Por que a gente desenvolveu? Porque a gente viu que a energia mecânica no ponto 1 ela é igual à energia mecânica no ponto 2. Então, se a energia mecânica
no ponto 1 é igual à energia mecânica no ponto 2, eu posso dizer que no ponto 1 eu tenho a massa, no ponto 1, vezes a gravidade, vezes a cota no ponto 1, mais a massa no ponto 1, vezes a velocidade ao quadrado no ponto 1, sobre 2, é igual a integral, mais a integral da pressão no ponto 1, vezes a variação do volume, vai ser igual a no ponto 2 também aqui na energia mecânica. Então, eu vou ter M2, G, esse G é a gravidade, Z é a cota 2, mais M2 vezes V2 ao quadrado, que é a velocidade na saída aqui, mais a integral da pressão 2 dV. Né? Então, isso aqui, quando eu igualo essas duas equações, eu estou dizendo o seguinte, que aqui acontece a lei da conservação. A lei da conservação, ela preserva exatamente isso aqui, ó. A gente viu isso. O que foi que a gente fez? A gente pegou e começamos a desenvolver essa equação, tá? Como a primeira coisa que a gente fez para desenvolver essa equação foi dividir todo mundo aí por M. Eu vou dividir tanto o lado esquerdo como o lado direito, eu vou dividir por 1 sobre M, ó. Vou dividir pela massa, tá? Observe que, pela lei da conservação, essa massa aqui, 1, ela vai ser igual a massa 2, porque o volume, a massa que passa aqui, ela tem que passar aqui também. Então, M1 e M2, eles são iguais. É a mesma massa. Então, se eu dividir tudo por M, eu vou cortar esse M, vou cortar esse M, e aqui eu vou dividir por M. Eu vou cortar esse M, vou cortar esse M, e aqui eu também vou dividir por M. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter G, a gravidade, vezes a cota 1, mais V1 ao quadrado sobre 2, mais essa integral aí, ó, de P1 dV sobre N, ele vai ficar P sobre M. A pressão dividido por M. Tá? Que vai ser igual a gravidade do outro lado, vezes Z2, mais a velocidade ao quadrado sobre 2, mais a mesma coisa, P2 sobre M. E aí eu vou começar a desenvolver mais coisas, né? O que é que eu posso descobrir aí? Tá? O que é que eu posso descobrir aí? Eu posso ver o seguinte, ó, que eu posso pegar essa equação para começar a cortar, eu posso cortar essas gravidades aí também. Tá? Eu posso cortar essa gravidade. Esse M aí, na realidade, gente, nada mais é do que a massa específica, que é essa daqui, ó, que é ρ. Então, eu posso substituir esse M por ρ, que é a massa específica. Ó. Então, eu posso substituir esse cara por ρ. Tá? Por ρ. Tá? Agora, quem é ρ? Né? O ρ, a massa específica, ela é o peso sobre a gravidade. Porque a gente viu que o peso é a massa específica vezes a gravidade. Foi essa aqui que a gente viu. Então, o ρ pode ser isso. Então, vamos substituir. Ao invés de eu colocar agora o ρ, eu vou substituir pelo peso específico dividido pela gravidade. Tá? Então, aqui eu vou ficar com a gravidade, vezes E1, mais V1 ao quadrado sobre 2, mais P sobre ρ, só que ρ agora é ômega sobre G, que é igual a G vezes Z2, a cota 2, mais V2 ao quadrado sobre 2, mais P2 sobre G. Tá? Observe, eu estou
desenvolvendo a fórmula, tá certo? Eu estou desenvolvendo a fórmula. Se eu for dividir tudo pela gravidade, se eu pegar agora e dividir tudo pelo 1 sobre G, multiplicar por 1 sobre G é dividir todo mundo pela gravidade. Eu vou cortar esse G com esse G, eu tenho a cota 1. Mas aqui eu tenho V1 ao quadrado sobre 2G, que eu vou multiplicar por 1 sobre G, mas aqui, ó, se eu multiplicar isso aqui por 1 sobre G, gente, o que é que vai acontecer? Quando eu multiplico por 1 sobre G, eu vou cortar esse G também com esse G, ó. Fica P sobre o peso específico. Aqui, ó, eu vou cortar o G também, fica Z2. Aqui vai ficar V2 ao quadrado sobre 2G. E aqui vai ficar P, a pressão, dividido pelo peso específico. Tá certo? Então, a gente tinha chegado na aula passada nesse ponto aqui, né? A gente chegou nesse ponto, ó. Então, observe, professor, isso aqui vai servir para quê? Isso aqui vai servir para eu resolver alguns exercícios onde ele trabalha com energia, ele vai querer, por exemplo, a pressão. Essa pressão aqui, ó, é no ponto 1, e essa aqui é a pressão no ponto 2. Ele quer saber, por exemplo, qual é o peso específico, ele quer saber quais são as velocidades, ele quer saber qual é a cota. Então, eu posso aplicar isso em uma série de situações. Agora, observe, não podemos nos esquecer que esse Z aqui, na realidade, ele era energia potencial. Isso aqui era energia cinética e esse aqui era energia de pressão. A gente não pode esquecer isso, tá? Então, se eu pegar essas três variáveis aqui, tá? Eu tenho, vamos generalizar agora, eu tenho o Z, se eu multiplicar pela massa vezes a gravidade, em cima, eu faço isso embaixo, massa vezes a gravidade. Então, se eu multiplico em cima e embaixo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter em cima, ó, ZmG vai ser a minha energia potencial, só que ele vai ser dividido por esse mg. O que é esse mg? Por número de peso. Isso aqui é o peso, ó. Por número de peso. Tá? Se eu pegar essa outra equação, V ao quadrado sobre 2G, V ao quadrado sobre 2G, e multiplicar essa expressão em cima e embaixo por M, a massa, o que é que eu vou ter? Ó? mv2 sobre 2, eu tenho a energia cinética. Energia cinética. Só que ele não vai ser qualquer energia cinética, né, gente? Por quê? Porque, ó, mv2 sobre 2 sobra mg. Quem é mg? É o peso de novo, por unidade de peso. Tá? E aí, finalmente, eu posso pegar a última expressão, que é o peso sobre o peso específico. Desculpa, a pressão sobre o peso específico. E eu posso multiplicar os dois por V. Eu multiplico os dois por V. Multiplicando por V em cima, eu tenho, na realidade, PV, ó, integral de PV, ó, de PDV. Eu tenho a energia, não uma energia só, é uma energia de pressão, né? Energia de pressão. Tá? E o que é que eu tenho embaixo?
eu tenho peso específico pelo volume, isso aí também é por unidade de peso. Peso específico por unidade de peso. Então, faltava a gente fechar exatamente isso. Eu cheguei aqui nessa conclusão e aí eu desenvolvi, eu criei um argumento matemático e agora eu tenho aqui energia potencial por unidade de peso, energia cinética por unidade de peso e eu tenho energia da pressão por unidade de peso, né? Tudo bem aí? Tranquilo? Copie essa parte aí, tá, gente? Copie isso aí. E aí, copiaram? Calma aí, professor, ainda não. Segura um pouquinho aí. Esse não é o Danilo que eu conheço, hein? Como é que é? Danilo antigamente era bem mais rápido.
Vou apagar aqui o lado esquerdo. Apagar esse desenho aqui, para a gente fazer um exercício, tá? Olha lá se eu consigo ler esse exercício aqui. Exemplo. A água se move. A água se move com velocidade. Com velocidade de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Através de um tubo. Através de um tubo. Através de um tubo cuja área de secção, ele chama secção ou seção? Seção transversal é de 4 centímetros cúbicos. 4 centímetros cúbicos. Tá só um aluno aqui para dentro? Quatro centímetros cúbicos. 10 metros abaixo, 10 metros abaixo, 10 metros abaixo desse ponto. Professor, é metros cúbicos ou é metros quadrados? A área? Isso. A área é quadrada. A área é quadrada, o volume que é cúbico. Ah, não, é que eu tô vendo 2 ali em cima do 4. Aqui é um 2, ó. Ah, tá, beleza. 2, 4 metros cúbicos. Valeu, Tá? professor. Vamos lá. 10 metros abaixo desse ponto, a área da seção transversal, a área da seção transversal, a área do tubo passa a ser 8 centímetros quadrados. Pergunta A. Qual a velocidade do líquido no ponto mais baixo? Qual a velocidade do líquido no ponto mais baixo? B. Se a pressão do nível superior... Eu vou desenhar, viu, gente? Para vocês entenderem. Se a pressão do nível superior é
de 1,5 vezes 10, 10 à quinta, PA, vou apagar o resto aqui. PA. Qual a pressão no nível mais baixo? Qual a pressão no nível mais baixo? Tá? O que é isso? Vou desenhar aqui a situação, vou só apagar esse lado aqui, que você já deve ter copiado. Eu vou fazer o desenho da situação, tá? Vamos lá, ó. Então, eu vou fazer o desenho mais ou menos aqui, ó. O desenho, eu tenho um tubo. Aqui é o tubo, tá certo? Esse tubo, ele tem uma caída. E aqui ele vai engrossar. Uma coisa mais ou menos assim. Tá? O líquido está passando aqui, e o líquido é a água, tá? Ele diz que a diferença, né? Essa diferença de nível aqui, ó, quando a água sai aqui, tá em preto, isso aqui é 10, é 10 mesmo? 10 metros, está aqui. Ó. 10 metros. Essa é a diferença. Então, o líquido vem, passa e sai aqui. Ó. Tá? O que mais? Eu acho que é só isso aí. Tá? Ele quer saber qual é a velocidade do líquido no ponto mais baixo, aqui embaixo. E ele quer saber a pressão também no ponto mais baixo. Tá? Quais foram os dados da questão que ele deu, né? Então, vamos lá. Quais foram os dados da questão? Dados. Primeiro, ele disse que a velocidade... Uma água se move com velocidade, então quando ela entra aqui, ela tem uma velocidade, chamada de V1, né? Esse ponto aqui, ó, V1, de 5 metros por segundo. Um tubo, a área do tubo, a área 1, é quanto? 4 centímetros quadrados. Esse desnível aqui, H, essa cota de cima com a cota de baixo, a diferença é de 10 metros. E a área da seção transversal, quer dizer, em 2, né? A área 2 vai ser 8 centímetros quadrados. O que é que ele quer? A velocidade mais baixa, vamos chamar aqui velocidade em 2, né? Eu podia ter feito uma seção transversal aqui, ó, e uma bem aqui, ó. Tá? Isso aqui eu chamo seção 1 e aqui é seção 2. E quer isso. E quer o que mais? Sim, ele deu também a pressão, né? P vai ser igual a pressão no nível superior. Aqui também a pressão, ó. Então a pressão em 1, né? Vai ser de 1,5 vezes 10 a quinta pressão atmosférica. PA. Ele quer saber quanto é a pressão em 2. Tá? Então tá aí, gente. Tá aí a questão. Eu vou dar aí 10 minutinhos para vocês tentarem resolver. Tá?
Vamos lá. Eu vou dar até um tempinho maior, né? Vou dar 15 minutinhos. Tá? Então, manipule fórmulas. Tá? Vai faltar informações que vocês têm que pesquisar. Só dar uma dica, ó. Quem é esse aqui, ó? Esse cara aqui é o gama. O gama da água, ou seja, o peso da água, né? Peso da água, vocês têm que saber. Pesquisem. Eu já passei para vocês o peso da água. Para vocês resolverem essa questão, vocês têm que saber o peso da água. Pode fazer, à vontade. Professor? Professor? Diga.
Professor, eu vou assistir essa aula depois que eu não tô conseguindo, a minha internet não tá ajudando, não tô conseguindo chegar a nada. Já saí umas 3 ou 4 vezes, voltei, não tô conseguindo chegar a nada. Você quer que eu bata uma foto disso aí e mande pro grupo? Então, professor, é que como eu não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo acompanhar, na aula anterior eu não consegui assistir por conta do que eu estava trabalhando, estava de plantão. Eu vou assistir a aula anterior. Essa aula vai subir quando, o senhor sabe me dizer? Essa aula é o seguinte, quando eu acabo ela vai no Teams direto, né? Assim, pouco tempo depois. Mas mesmo assim, eu salvo ela, eu a salvo no YouTube, no meu canal do YouTube, e publico no AVA de vocês. Eu vou publicar essa aula na unidade 2.3, na pós-aula. Então você tem duas opções, ou você assiste pelo Teams depois, ou vai no AVA, a unidade 2.3 pós-aula. Tá bom, Everton? Tudo bem então, professor. Eu vou assistir a que eu não assisti anterior. Eu vou terminar de assistir ela agora e amanhã cedo eu começo essa aqui, tá bom? Valeu, Everton. Show de Valeu, bola. obrigado. Boa sorte aí. Então vamos lá, gente. Já fizeram aí, Já sabe quanto é que dá ou não? Tô fazendo, professor. Isso aí é uma questão de prova, viu, gente? Questão de prova são assim.
claustrofobia. E aí, fecharam já ou não? Vamos ver? Vamos resolver. Ó, item A, vamos responder o item A. Com o dedo vermelho aqui. O item A, ele quer saber a velocidade V2. Ó, às vezes o aluno, ele vê uma fórmula dessa e pega as informações todas, aqui ao quadrado, e pega as informações, joga aqui dentro da fórmula e ele pega, se enrola. Gente, para eu saber a velocidade da água, eu vou pela vazão. A vazão diz que na seção que a vazão na seção 1 é igual a vazão na seção 2. E o que é a vazão? É o volume, né, a velocidade vezes a área. A velocidade em 2 igual a área em 2. Acabou. Ó. Tá? Então, daqui, eu posso calcular minha velocidade em 2. Então, o que a gente viu na aula passada. Velocidade em 1, 5 metros por segundo. Vezes a área 1, 4 centímetros quadrados. É igual a área 2, 8 centímetros quadrados. Vezes a velocidade 2. A velocidade é 2, né? O que é que eu tenho que fazer agora aqui? Eu tenho que observar, gente, se isso cair na prova, não esqueçam de observar as unidades. Tá? Não esqueçam de observar as unidades. Tá? Ó, eu tenho centímetro,
e eu tenho metros. Tá? Eu posso simplesmente transformar tudo para metro. Eu posso transformar tudo para centímetros, tá? Só que a velocidade está em metros por segundo. Então, eu tenho que transformar em metros por segundo. Tá? Eu tenho que transformar em metros por segundo. Tudo bem? Ok? Vocês fizeram isso, não? Concordam comigo? Sim. Concordo, mas eu só passei os 8 centímetros quadrados dividindo e simplifiquei. Depois 4 por dá meio, divide 5 por 2. Em unidades diferentes. Eu estou com 4 centímetros quadrados e 8 centímetros quadrados. E a minha resposta tem que ser em metros por segundo. Mas vai sair metros por segundo, porque eu vou passaria o 8 dividindo, e como eu tenho uma multiplicação no denominador, eu posso simplificar a unidade do centímetro quadrado com centímetro quadrado. Né? Posso, não posso? Pode. Matemática desse, não desse? Ó, você pega esse 8 e joga para cá. Então, o V2 vai ficar 5 metros por segundo, vezes 4 centímetros quadrados, dividido por 8 centímetros quadrados. Não? Não é? Posso, não posso? Pode. E aí? Eu simplifico centímetro quadrado e eu vou ter minha velocidade de metro por segundo. Quanto é que dá o resultado aí, no final? Vai dar 2,5. Não é isso, não? Dá 2,5? Deixa eu fazer minha continha aqui, para a gente não errar, né? Ó, se eu tiver... Ó, olha o que é que Danilo diz. Professor, eu não preciso mudar. Por quê? Porque se eu passei para cá, eu posso cortar o centímetro por centímetro. Pode sim, sem problema nenhum. Aí eu faço, ó, velocidade 2 vai ser 5 vezes 4, 20. 20 metros. Dividido por quanto? 20 metros por segundo, dividido por 8. Então, a velocidade 2 vai dar 2,5 metros por segundo. Fechado, gente? Tranquilo aí? Ou seja, essa velocidade aqui, 2, vai ser 2,5 metros por segundo. E vai fazer sentido porque a área da seção é maior. Então, eu vou diminuir a velocidade, certo? Isso, eu tenho uma seção menor, eu tenho uma velocidade de 5. Se ela tem que sair aqui com o mesmo volume de água, a velocidade aqui tem que ser menor. Ela tem uma velocidade muito grande aqui ela é menor. Perfeito. Claro. Então, vamos nós. E agora? Vamos para B, né? A B que vai usar esse cara aqui. Então, existe um segredo nessa questão, gente, sobre as cotas, ó. Esse Z1 aqui, ele é 10. O Z1 aqui, ó, se eu considerar o zero bem aqui, esse Z1 vai ser 10. Mas, em compensação, o Z2 vai ser 0. Porque a altura dele, tem 10 centímetros. Se aqui é 0, se aqui é 10, aqui Z2 vai ser 0. Então, essa minha fórmula aqui, eu já posso eliminar o Z2. Outra coisa que eu tenho que saber é o peso específico da água, né? Alguém viu aí o peso específico da água? O peso específico da água, ele é 9.810 newtons por metro quadrado. Metro quadrado, não. Metro cúbico, Cúbico. Né? Metro cúbico. Pronto.
E aí eu vou pegar agora as minhas informações e colocar na fórmula. Então, eu tenho 10 mais velocidade, velocidade 5, né? 5 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 10. Vamos considerar a gravidade, tá, gente? Isso aí eu boto na prova. G igual a 10 metros por segundo. Depois de considerar 9,8 também, tá? A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, né? Agora, só para efeito de cálculo, vamos considerar 10. Mais a pressão em 1, qual é? Está aqui, ó, 1,5 vezes 10 a 5 Pascal, né? Vai ser igual. Do outro lado, isso aqui é zero, velocidade 2 eu já descobri, 2,5 ao quadrado, sobre 2 vezes 10, mais P2 que ele quer, dividido, desculpe, faltou uma coisa aqui. Aqui ficou dividido pela pressão, 9.810. 9.810. Pronto, ó. Eu tenho que achar P2, ó. Ele quer P2, tá? Quem não chegou até aí, tentem fazer esse cálculo aqui, tá? Vê se a gente acha P2 agora. A pressão, ela vai ser dada em quê? Em Pascal, né, ó? Então, eu faço aí, vou dar mais 5 minutos. Pronto, com a maquinazinha você já deve ter feito as contas. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu vou apagar aqui em cima para a gente ver esse exercício, tá? Fazer essas contas aqui. Ó, então vamos fazer logo direto aqui, ó. Aqui eu tenho 10 mais 5 ao quadrado dá 25, dividido 2 vezes 10 dá 20, mais 1,5 vezes 10 à quinta, dividido por 9.810, igual a 2,5 ao quadrado. 2,5 ao quadrado, 2,5 elevado ao quadrado, dá 6,25. 6,25. Dividido por 20 de novo, mais o P2 que eu quero, sobre 9.810.
Então, daqui, ó, eu posso fazer essa conta aqui. Eu queria uma conta mais simples, sabe? Posso jogar esse cara para lá, todo mundo para lá, fica 10, mais 25 sobre 20, mais 1,5 vezes 10 à quinta sobre 9.810, menos 6,25 sobre 20, mais, igual, desculpe, a pressão 2 sobre 9.810. Tá? Eu posso pegar esse cara bem aqui com esse cara bem aqui, ó, subtrair, ó. Dá 10 mais 25 menos 6,25. Vai dar 18,75. 18,75 dividido por 20. Tá? Mais 1,5. Eu estou fazendo devagar porque eu não queria fazer umas contas doidas. Queria primeiro fazer isso aqui devagar, tá? Vou apagar aqui o nosso tubo. Vamos lá. Eu posso dividir isso aqui por 20, ó. Eu vou usar duas casas decimais, tá, gente? Eu vou usar duas casas decimais. Então, eu vou pegar 10 mais aqui, ó, 18,75 dividido por 20, que vai dar 0,93794. Tá? Mais 1,5 vezes 10 à quinta, 9.810, igual a P2 sobre 9.810. E aqui, eu somando, vai dar 10,94 mais 1,5 vezes 10 à quinta, fazendo bem devagar, 9.810, igual a P2 sobre 9.810. Tá? Se eu for fazer essa conta, ó, eu multiplico esse por esse e somo com esse. Então, eu vou pegar 10 pontos. Mais 10. Vou fazer esse aqui, ó, esse cálculozinho todinho aqui, tá? Vezes 9.810 mais 10. Fica 9.810 vezes 10,94. Vai dar 107. Somando aqui vai dar 107. Mais isso aqui. Mais 1,5 vezes 10 elevado a 5. Isso aqui vai dar 1,6 vezes 10 elevado a 10 sobre 9.810 igual a P2 9.810. Eu posso cancelar esse com esse e a minha pressão em 2 vai ser 1,6 vezes 10 a décima. Se a minha máquina não fez a conta errada. Tá? Se a minha máquina não fez a conta errada. Ok, aí eu vou só conferir esses valores, tá?
Gente, essa conta está errada, tá? Eu sabia que tinha uma coisa errada. Essa conta aqui está errada. Eu vou apagar ela bem daqui, tá? Está errada daqui, ó. Vou fazer parte por parte, que fica melhor, fica mais claro. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 10,94 e vou multiplicar por 9.810. E vou somar com 1,5 vezes 10 à quinta, tudo isso dividido por 9.810. E aqui fica P2 sobre 9.810. Posso cortar esse com esse, faço essas contas aqui, ó. 10,94 vezes 9.810, né? Então fica, ó, 10,94 vezes 9.810. Que vai dar 107.000. Ô, professor, mas aí tá... O peso específico da água tá aparecendo 3 vezes. Hã? Porque, nesse caso, o peso específico da água estaria aparecendo 3 vezes. Porque se ele passou multiplicando, ele multiplicaria todo mundo, certo? Não, ele multiplica com esse e esse resultado eu somo com esse. É soma de fração normal. Então, mas o que está do lado direito, não teria que multiplicar todo mundo do lado esquerdo? Não. Eu peguei essa conta que foi que eu fiz. Eu peguei isso, multipliquei por esse, e aí vou somar com esse e conservo o denominador. Entendi agora. Beleza, ficou claro. A mais B sobre C, isso aqui é igual a A vezes C mais B sobre C. Beleza, peguei. Tá? Aí isso aqui eu somo com quem? Eu somo com isso aqui, ó. Esse cara é 1,5 vezes 10 elevado à quinta potência, que vai dar 150.000. Se eu pegar esses 150.000 e somar com 107.321... Professor, esse 150.000 não faltou a soma com 10,94 vezes 9.810? Como é? Esse 150.000 não faltou somar com a multiplicação ali atrás? Aqui? Esse daí não faltou somar com 10,94? Não, eu pego esse cara, multiplico por ele, tá aqui, ó. E o resultado desse produto eu somo com esse aqui. Tá aqui, ó. Tá? Então vai dar 257.321,4. Né? Em notação científica, eu posso pegar, botar a vírgula aqui, ó, e ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é 2,57 vezes 10 à quinta é a pressão 2. Agora sim tá certo. Tá? Professor, e aquele 10,94 vezes 9.810, foi para onde? Aqui, ó. Foi que eu fiz aqui, ó. Não de onde veio, para onde foi lá no final, que você só levou eu vou fazer 150 esse mil. cara aqui, tá bom? Aí eu pego esse 9.810 e multiplico com esse aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Depois que eu multiplicar, eu somo com esse aqui. Tá aqui ele, ó. Vou somar com ele. Só que você não somou. Aqui, somei agora, tá aqui, ó. 150.000, ó. E dá 257.310,4. Esse resultado aqui todinho, ó. Professor, só 1,5 vezes 10 à quinta dá 150.000. Hã? Só o 1,5 vezes 10 à quinta já dá 150.000. Tá aqui 150.000, ó. Eu não vou somar. Isso aqui não é 150.000? Então eu vou somar esse 150.000 com esse resultado aqui, tá aqui, ó. 150.000 é isso aqui, ó. Entendi. Eu vou pegar esse 150.000 aqui e somar com esse cara. E conservar o denominador. Conserva o denominador. E aí, como eu tenho 9.810 de um lado, 9.810 do outro, eu corto e faço essa conta de cima, que dá isso aqui, ó. Esse 107.321,4 é esse cara aqui,
e esse 150 mil é esse aqui, ó. Quando eu faço essa soma, dá isso, e eu transformo em notação científica, dá 2,57 vezes 10 elevado a 5. Tá? Eu podia arredondar aqui para 58, e aqui eu podia arredondar para 6. Ficaria 2,6 vezes 10 a quinta. PA. Poderia ser. Questão de arredondamento, eu faria isso. Ok, gente? Então, Ok. isso aí eu encerro o assunto da 2.2. E vou começar o assunto de 2.3. Tá? Copia aí, eu vou dar 5 minutos para vocês copiarem. E esse assunto 2.3, a gente não vai ver no quadro, a gente vai ver através do PowerPoint. Tá? Copia aí, a gente vai voltar daqui a pouco. Gente, ó, a relação de Pascal, 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Tá? Metro quadrado não, por metro cúbico, tá? É 1 Newton por metro cúbico. Então, essa resposta ela pode vir em Pascal quanto Newton por metro cúbico. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o cenário agora. Queria que vocês me dessem aí 3 minutinhos só para eu mudar o cenário. Eu vou desligar a câmera aqui, enquanto eu mudo o cenário, e a gente começa uma nova etapa na sala. Vou guardar esse material aqui. Fechar a câmera só um instante. 2 minutinhos aqui e a gente vai voltar.
Só um instante agora, gente. Ok. Vou dividir a tela com vocês, tá? Meu computador está meio ruim. Vamos ver se dá certo aqui. Acho que esse aqui. E aí, todo mundo está vendo o slide? Pessoal, vocês estão vendo o slide? Agora sim, professor. Sim, tá aparecendo. Ó, e se eu fizer isso aqui, ó, vocês vão continuar vendo? Só um instante, deixa eu abrir aqui. Tá abrindo ainda. Não abriu, não. Tá aqui. Vocês estão vendo ainda? Sim. Sim, professor. Sim. Então vamos lá. E se eu passar aqui, vocês estão vendo? Ó? Espera aí, não passou, ele travou. Viram passar? Sim, Sim. estamos vendo. Então vamos lá. Gente, o nosso assunto é o último assunto antes da prova, que é o escoamento permanente de um fluido, né? Incompreensível em um conduto fechado. Tá? O que a gente vai ver nisso aí, né? Esse escoamento. Ó. É um dos temas mais estudados na área da mecânica dos fluidos, visto que é utilizado em toda e qualquer área do setor industrial e na indústria moderna. Né? Esse tipo você saber calcular esses escoamentos, você vai aprender a calcular as perdas de cargas que existem dentro desse escoamento. Tá? A nossa abordagem vai ser a classificação dos condutos, o raio e o diâmetro hidráulico, né? A camada limite para uma placa plana e para um conduto fechado, e a rugosidade do produto e o fator de atrito. O que seria uma rugosidade? A gente vai ver daqui a pouco. Rugosidade é o grau que um fluido ele adere às camadas de um tubo, por exemplo. Né? Então, isso, você saber calcular, muitas vezes, quando um fluido ele é muito viscoso, ele adere muito a essas camadas dentro dos tubos. Né? Então, pode prejudicar em algum momento isso aí. Então, isso é chamado de perda de carga. Né? A dissipação de energia devida principalmente ao atrito que ocorre entre o fluido e a parede interna do conduto. Né? Isso aí é exatamente essa rugosidade. Então, existe uma preocupação muito grande na engenharia mecânica, quem trabalha com máquinas, isso aí, de você exatamente ver o comportamento, saber calcular essa rugosidade. Então, a nossa aula hoje, nós vamos abordar esses 4 assuntos. Se não der para acabar a aula hoje, não tem problema, a gente continua na próxima aula e fecha, tá? Tá? E ele é muito utilizado, né, nos projetos de instalação hidráulica. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o escoamento de regime permanente. Esse escoamento de regime permanente, isso quer dizer que o fluido, ele escorre permanentemente, tá? De uma forma assim,
em relação ao tempo. Durante um determinado tempo, ele escorre da mesma forma. E o que seria um fluido incompreensível? Ele, então, tem variação de massa específica. A gente viu em outras aulas, né? E calculamos, a gente vai ver daqui a pouco, calculamos um indicador que ele era usado exatamente para exatamente ver como era o comportamento desse líquido, desse fluido, quando ele passava. Então, quando ele era mais cadente, ele era mais tranquilo, era de uma forma. Quando ele aumentava o volume, né, então a massa específica, ela iria aumentar também. Então, já ficava um ambiente mais turbo. Tudo isso aí. Então, o fluido incompreensível, geralmente, ele não tem essa variação. Ele é uma coisa bem... Aí eu tenho os condutos também, conhecidos como tubos ou dutos, né? São estruturas utilizadas para realizar o transporte dos fluidos. Classificado em relação ao tipo de escoamento. Eu tenho escoamento livre e tenho um escoamento forçado. Vamos lá. O que é um escoamento livre, tá, gente? Isso aqui é uma calha, ó. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo esse slide, não estão? Sim. Pronto, é bom que vocês me digam sempre, professor, estou vendo, porque às vezes acontece de eu passar e travar na tela de vocês. Então, vamos lá. Com relação à classificação desses fluidos, né, ele pode ter um escoamento livre ou ele pode ter um escoamento forçado. Tá? Quando é que ele tem um escoamento livre? Às vezes eu tenho uma calha, às vezes eu tenho uma diferença, mesmo o tubo sendo fechado, eu tenho aqui um espaço vazio entre eles. Então, esse escoamento livre, o fluido escoa em um canal aberto ou quando apresenta uma superfície livre, né? No escoamento e no conduto fechado. Gente, tem gente querendo entrar e o pior é que eu não... Vou ter que voltar. Ah, meu Deus. Pessoas estão aguardando. Deixa eu só voltar aqui. Atrapalhar a aula todinha. Vamos ver se a gente se mantém em sala, tá? Porque eu tô usando um material que eu não posso estar voltando todo o tempo não, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos lá. Enquanto que o escoamento forçado, o fluido escoa em um conduto fechado, sem superfície livre. Aqui eu tenho uma superfície livre, ó. Aqui eu não tenho uma superfície livre. Esse conduto aqui, esse cano, esse tubo, né? Professor, ele pode ser apresentado de várias maneiras. Ele pode ser circular. Não está mostrando o slide, não. Tá só o senhor. Como é? Não está mostrando o slide, só o senhor. Não estou ouvindo. Como é? Não mostrou o slide, está mostrando só o senhor, só. É mesmo, né? Então, peraí. É porque eu vou pedir para vocês não saírem mais de sala, porque se vocês saírem, vai atrapalhar tudo. Deixa eu ver aqui. Aí eu tenho que começar tudo de novo. E agora? Agora sim, professor. Tá bom, professor. Então não sai mais agora. Não. Quem sair agora não volta mais, não. Pronto, agora? Ainda estão vendo? Sim, professor. Então vamos lá. Então eu tenho escoamento forçado, né? Que é o escoamento onde eu tenho um tubo e que é todo preenchido. Tá? Então vamos nós. O primeiro assunto que a gente vai ver é o raio e o diâmetro hidráulico, tá, gente? Então, além de condutos circulares, temos também condutos não circulares. Para trabalhar com esses tipos de conduto, utiliza-se o conceito de diâmetro hidráulico, tá? A gente escreve por essa letra aqui, gama H, tá? Gama H é exatamente isso, ó. O raio hidráulico é definido, tá aqui, vamos ver aqui, ó, que será empregado como diâmetro de tubulação, né? O raio hidráulico RH, o gama H, vamos chamar ele de RH, R minúsculo, né? É definido como uma relação entre a área, tá aqui a areazinha, transversal do conduto e o perímetro molhado, tá? Que consiste no comprimento da parede em contato com o escoamento. Então,
o raio hidráulico ele vai ser a areazinha que eu cortei na seção transversal, dividido pelo perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados, né? Então, o diâmetro hidráulico, DH, tá? Isso é o raio hidráulico, tá, gente? O diâmetro hidráulico, já é D maiúsculo, né? DH, é definido como 4 vezes o raio hidráulico. E o raio hidráulico é a área sobre o perímetro, então o diâmetro hidráulico vai ser 4 vezes a área sobre o perímetro. O material eu mandei para vocês. Para um condutor circular, o tipo de conduto mais utilizado é esse aqui, ó. A área, qual é a área da circunferência? Né? πr2 sobre 2, onde eu posso substituir o r2 sobre 2 pelo diâmetro. Então, vai ser d ao quadrado sobre 4, entendeu? Geralmente, se usa esse aqui, ó. Não usa-se raio, usa-se o diâmetro. Então, a área é em função do diâmetro, d ao quadrado sobre 4. E o perímetro de uma circunferência é πr2. Ora, πr2, desculpe, é 2πr. Né? 2π nada mais é do que π a variável, né? E 2r é o diâmetro. Por isso que a área é πd ao quadrado sobre 2, o diâmetro ao quadrado, e o perímetro é π vezes d, vezes o diâmetro. Tá? A gente aprendeu que o diâmetro é 2π. Então, a gente usa isso aqui. Ao substituir na fórmula do diâmetro, eu tenho 4 vezes a área sobre π, isso vai ser 4 vezes π sobre d ao quadrado sobre 4, dividido por π vezes d. Eu corto o π com π, esse 4 com esse 4, o d2 vai embora com d, vai sobrar só um d aqui, ó. Ou seja, o diâmetro hidráulico nada mais é do que o meu diâmetro circular do meu conduto, tá certo? Então, nós chegamos a essa conclusão aqui, ó, que o diâmetro hidráulico nada mais é do que o diâmetro do meu conduto. Eu tenho aqui algumas figuras, algumas formas geométricas que a gente trabalha isso. Então, vamos lá. O primeiro, quando ele for circular, tá, gente? O diâmetro for D, a área é dada por essa fórmula, πd2 sobre 4, o perímetro é πd, o raio hidráulico é d sobre 4 e o diâmetro hidráulico é d. Isso aqui é uma tabela padrão que existe. Quando for um quadrado, a área é a ao quadrado, o perímetro é 4a, o raio hidráulico é a sobre 4 e o diâmetro hidráulico é só a. Quando eu tiver um retângulo, a minha área vai ser A vezes B, o meu perímetro é 2 vezes A sobre B, o meu raio hidráulico é A vezes B sobre 2AB, e o diâmetro seria 2AB sobre AB. Tá? E quando eu tiver um triângulo, o meu duto, o meu tubo for um triângulo, vai ser a área A2 sobre 3 sobre 4. Isso aqui é um triângulo equilátero, tá, gente? Um triângulo não é qualquer triângulo, é um triângulo equilátero, onde os lados são iguais. O perímetro é 3A, o raio hidráulico é A raiz de 3 sobre 2, e o diâmetro hidráulico é A raiz de 3 sobre 3. Então, essa tabelazinha vocês têm, basta consultar, tá? Ok? Então, vamos lá, ó. Vamos pegar um exercício, né? Isso aqui é muito simples no começo. Ele diz o seguinte, ó. Ele diz que ele quer que eu calcule 3 coisas. Ele quer que eu calcule a área, o perímetro molhado, o raio hidráulico, o diâmetro hidráulico. Ó, 4 coisas, desculpe, né? Num conduto fechado retangular, tá? Conduto fechado retangular de seção transversal, tá? Onde esse conduto fechado, se ele é retângulo, um lado do retângulo é 30 centímetros, o outro é 15. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a área desse conduto. É A vezes B, que dá 450 centímetros quadrados.
Qual é o perímetro? Perímetro, como é retangular, é 2 vezes A mais B. A mais B é 30 mais 15 dá 45, mais 2 vezes 2 dá 90. No caso do raio, é A sobre P, o raio hidráulico. A área é 450 e o perímetro é 90, que a gente já calculou. Então, vai dar 5 centímetros, é o raio hidráulico. E o diâmetro hidráulico é 4 vezes A sobre P, é 4 vezes A, que é a área, que é 450, sobre P, que é 90, vai dar 20 centímetros. Então, o raio hidráulico é 5 e o diâmetro hidráulico é 20. Simples, né? Tranquilo até aí, né? Eu também posso ter outro tipo de duto, né? É o triangular, tá? É triangular. E a área é essa daqui, ó. A2 raiz de 3 sobre 4, tá lá na tabela. Basta substituir. Quanto é o A? 0,2, substitui, tem essa área aqui, ó. 0,017. O meu perímetro é 3 vezes A, 3 vezes 0,2 dá 0,6. O meu raio hidráulico é A sobre P, que é 0,017, a área que eu calculei, dividido pelo perímetro, que eu também calculei, dá 0,029. E o diâmetro hidráulico é 4 vezes A sobre P. Eu tenho uma área calculada e o perímetro, faço esse cálculo, dá 0, então, eu tenho aí tanto a área como o perímetro molhado, como o raio hidráulico e o diâmetro hidráulico dessa forma, tá? Vamos lá, vamos começar a entender onde a gente vai aplicar isso aí, tá, gente? Ó, para o estudo da camada limite em um conduto fechado, primeiramente deve-se entender o conceito de camada limite para uma placa plana, tá? Então, aqui, antes de tudo, eu tenho uma placa. Essa placa ele tem um fluxo aqui, ó. O fluxo começa. Está aqui o fluxo dentro do duto, ó. Tá? Observe que nessa parte aqui eu vou ter uma aderência. Essa parte de baixo aqui, tá? Na parte da borda de ataque chamado, né? Essa borda de ataque eu vou ter uma aderência. Então, geralmente, a velocidade aqui é 0. No ponto A, a velocidade é uma, no ponto B é outra e no ponto C é outra. Então, essas velocidades, de acordo com que o fluxo vai andando dentro do meu duto, pelas bordas aqui, eles podem sofrer variações, tá? Então, vamos lá. Para isso, considere um escoamento de fluido em regime permanente, tá? Com velocidade V0, tá? Indicando sobre a borda de ataque. A borda de ataque é essa daqui, ó. Então, aqui V0 é 0. Ó. Velocidade inicial aqui é 0. Tá? A velocidade é V0. Uma placa plana e delgada, inserida paralelamente em escoamento. Princípio da aderência, né? Ó. Condição de não deslizamento. A partícula do fluido não está em contato com as placas, adquire velocidade nula, ó. A partícula do fluido que está em contato com a placa, a velocidade é 0. Então, se aqui é a placa e o fluido caminha aí, está caminhando para lá, essa parte aqui está em contato, o fluido em contato com a placa, a velocidade é 0. Por quê? Por causa do princípio da aderência, ele fica aderindo, né? E o grande problema é esse, né? Se o fluido aderir demais, essa placa, eu posso ter rendimento, eu posso ter perda, e aí eu tenho um problema seríssimo, né? Aí eu tenho também a questão, com isso eu sofro a desaceleração. Então, a desaceleração iniciada na superfície da placa vai diminuindo quanto mais afastado a partícula do fluido está da placa, conforme o gradiente. Então, o que a gente viu, a gente aprendeu a calcular o gradiente da velocidade, que é a derivada parcial da velocidade sobre o tempo. E a gente viu que nesse duto aqui, cada setazinha dessa representa o fluxo caminhando e ele vai ter gradientes diferentes, tá? Quanto mais próximo à placa, mais desacelerado ele vai ter, tá? E esse gradiente é exatamente dV dy, né? dV porque é a variação da velocidade
em relação ao Y, que é esse eixo aqui, que às vezes a gente chama de X, né? Então, por que é dv dy? Porque dv é a velocidade e o Y é exatamente esse eixo aqui, ó, por onde está correndo o meu fluxo, tá? Então, vamos lá. No entanto, seguindo o escoamento em direção a X, né, ele vai escorrer em relação a X, percebe-se uma diminuição do gradiente da velocidade. O gradiente, quando ele vai andando para lá, a velocidade vai por causa do princípio da aderência. O gradiente de velocidade cria uma espécie de atrito, e é mesmo, entre as diversas camadas de fluidos, originando as tensões de cisalhamento, né, gente? Ó, isso aqui, ó, são cisalhamentos. O que é cisalhamento? São essas camadas, né? Então, quando eu aplico uma força sobre essas camadas do fluido, eu tenho o que nós chamamos de tensão de cisalhamento. No caso, é uma tensão de cisalhamento interno do fluido. Então, na região em que temos um gradiente de velocidade, os efeitos viscosos são importantes. Claro que são importantes, né? Isso tudo por causa do rendimento. Então, vamos lá. A região onde tem-se um gradiente de velocidade e efeitos viscosos no fluido é chamado de camada limite. Então, eu tenho aqui, ó, o fluido aqui ele está livre, aqui eu tenho uma camada livre também, tá certo? O fluido ele está aqui, ó, correndo para esse lado aqui, ó, tá? Fora da camada limite, então eu tenho aqui o fluido livre, a camada limite, aqui vai ser fora da camada limite. Então, fora da camada, a velocidade de escoamento é igual a V0. Ou seja, aquela região do escoamento não sofre a influência da presença da placa. A placa está aqui embaixo, ela está aqui em cima. Essa aqui é a região livre, ó. Não esqueça, aqui em cima é a região livre. O líquido está correndo aqui dentro. Ó. Essa região aqui, ó, ela tem uma camadazinha que ela está aderindo aqui, mas aqui em cima, na camada livre, ela não tem aderência nenhuma. Então, essa camada é a presença é minha camada livre. Então, fora da camada, a velocidade de escoamento é V0, ou seja, aquela região do escoamento não sofre a influência da presença da placa. Assim, o efeito de viscosidade fora da camada limite é desprezível, e o escoamento é chamado não viscoso. Né? Ele é viscoso quando ele está próximo, essa camada aqui embaixo. A espessura da camada limite para a placa plana pode ser calculada em função do número de Reynolds, né? Ó, a gente viu o número de Reynolds, né? O que é que o número de Reynolds nos vai dizer? É como é que o comportamento se comporta, como é que o fluido se comporta, né? Nesse meu duto, nesse meu tubo, né? Se eu tiver, por exemplo, o número de Reynolds aqui embaixo, menos de 5 vezes 10 à quinta, eu tenho escoamento laminar, quer dizer, ele está tranquilo, né? Mas se eu tiver mais do que isso, o escoamento, ele vai ser turbulento. Então, observe que o número de Reynolds, ele vai me ajudar a saber se esse escoamento é laminar ou se esse escoamento é turbulento. E para isso, eu tenho essa formulazinha, ó. Eu tenho a massa específica vezes a velocidade vezes o xzinho. Tá? Esse x aqui é esse eixo aqui, ó, vezes o x, dividido por μ. Tá? Dividido por μ. O que é μ? É a viscosidade. Tá? A viscosidade dinâmica, né? μ é a viscosidade dinâmica. Então, eu posso entender que eu posso eliminar o ρ e o μ e substituir pela velocidade cinética ou cinemática. Tá? Então, eu posso usar isso aqui. Ó. Então, no problema, eu tenho que ter a velocidade, tenho que ter x e o meu μ, né? A viscosidade cinemática, né? Tá? Então, ó, onde x representa o ponto que ocorre a transição do regime laminar para o turbulento, né? Onde é que esse x está acontecendo? Esse x está acontecendo exatamente quando o meu fluido ele começa a ser livre, tá? Vamos lá. Para o escoamento de um determinado fluido, com uma dada
velocidade V0, o ponto X em que ocorre a transição do regime laminar para o turbulento pode ser calculado dessa forma. Esse ponto X ele é 5 vezes 10 à quinta, vezes μ, né, que é a viscosidade, dividido por ρ, que é a minha massa específica, vezes a velocidade. Eu posso calcular esse X exatamente disso aqui. Graficamente, uma fotografia do que está acontecendo, eu tenho aqui o meu tubo, essa primeira parte aqui, ó, tá? Ela corre laminarmente, então ela corre tranquilo, mas a partir daqui ela começa a ter um fluxo maior, então o fluxo já é mais turbulento. Então o meu X é exatamente nesse ponto aqui, ó, onde eu saio do tubular e entro, do laminar e saio no turbulento. Meu X é exatamente esse ponto aqui, tá? Então ele diz aí, ó, nesse ponto tem-se um crescimento repentino da espessura da camada. Foi mesmo, a camada vinha aqui e houve um crescimento muito grande, ó, no ponto X, ó, ponto de limite entre um fluxo e outro fluxo, tá? Então, nesse ponto, tem-se um crescimento repentino na espessura da camada limite, sendo que uma pequena região junto à placa, chamada de subcamada, a subcamada vai ser isso aqui, ó, essa região aqui. A subcamada limite laminar mantém baixa velocidade e regime de escoamento laminar conforme a figura seguinte. Tá aqui, conforme essa figura. Tá? Isso tudo está acontecendo dentro de um tubo. Tá? E aí, eu tenho um exemplo de uma camada limite de placa. Né? Quanto é que é? Como é que eu calculo, por exemplo, o μ? O que é o μ? A viscosidade. Né? Como é que eu calculo a viscosidade? Tá? Essa viscosidade aqui, vamos ver o problema. Né? Ó, considere o escoamento de um fluxo com velocidade de 5 metros por segundo. Calcule o ponto de transição entre o regime laminar e o turbulento, que é o X, né, o crônico, né? É o X limite, CR, né? Sabendo que ρ, né, que a massa específica é 830 kg por metro cubo, e V, né, o V é exatamente a viscosidade dinâmica, é 1,4. Tá. Então, para eu calcular, eu uso essa fórmula aqui, ó. Porém, eu não tenho μ, eu tenho V. Só que para eu tendo o V para calcular o μ, eu uso essa fórmula aqui, ó. V é igual a μ sobre ρ. Se V é igual a μ sobre ρ, é porque μ, eu boto o ρ para lá, ele vai multiplicando, fica ρ vezes V. Então, quando eu faço isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente o μ que eu quero. Porém, é o X que eu quero? Não. O X que eu quero, eu vou substituir esse valor, 8,3 vezes 10 a menos 3, aqui na minha fórmulazinha. Ó. Então, eu tenho 5 vezes 10 à quinta, vezes, substituo o valor aqui, dividido por ρ, que é 380, vezes a velocidade, V0, que ele deu aqui, que é 5 metros. Então, quando ele diz isso aqui, quando eu faço esse cálculo, dá 1 metro. Isso quer dizer o seguinte, que esse 1 metro, o líquido começou a escorrer aqui, tá? Ele é laminar. Depois de 1 metro, ele passa a ser turbulento. Tudo bem aí, gente? Tranquilo? Tudo bem, Cis? Bora. Bora, né? E aí eu tenho também as camadas limites para os condutos fechados, né? Ó, em um conduto fechado, o fluido entra no conduto por um perfil de velocidade uniforme. Então, ele está aqui, ó. Ó o tubo fechado. Ele entrou bem aqui, ó. Tá? Observe que ele entra numa velocidade e aqui as camadas começam a dissipar um pouquinho, ó. Isso vai afetar a velocidade, tá? Então, ó, em um conduto fechado, o fluido entra no conduto com perfil de velocidade uniforme, analogamente ao experimento da placa plana. A partir da entrada do fluido do conduto fechado, devido ao princípio da aderência, que é onde o fluido está colado, adere ao tubo, temos o surgimento de uma camada limite, que a gente aprender a calcular, que cresce em relação a X. Então, quanto mais X eu
eu vou aumentando, né? Quanto maior o valor de x, mais essa velocidade, mais aderência eu vou ter, menos aderência eu vou ter, desculpe, tá? Então, o comprimento da entrada x barra, né, é a distância a partir da entrada de um conduto fechado até o ponto onde temos o escoamento. É esse ponto aqui onde ele entrou até o escoamento dele. Plenamente desenvolvido, ou seja, quando as camadas limites se fundem na linha de centro do conduto, tornando o crescimento inteiramente viscoso, né? Nesse ponto, o núcleo não viscoso desaparece, o perfil de velocidade não varia, mas em relação a x, ou seja, o escoamento se torna dinamicamente estabelecido. Observe que ele está totalmente irregular e passa a ficar regular quando eu aumento o valor de x. Tá? Então, como é que eu faço esse cálculo aí, né, gente? Para o escoamento laminar e para o escoamento turbulento. Então, lá, para o escoamento laminar, o comprimento de entrada x barra é dado, ó, x barra dividido pelo diâmetro, ele é igual ou quase igual, né, a 0,6 vezes ρv de mi. E para o escoamento turbulento, é 4,4. Então, isso aqui vai fazer o quê? O que é que ele vai me dar, né? Ele vai me dar exatamente a questão do comprimento, do x, né? Esse meu x aqui, ó. Até onde vai o x? Qual o valor de x? Só que aqui, ó, ele é elevado a 1/6, né? Ele vai, ou seja, é raiz sexta disso aqui, ó. Tá? Vamos lá. A camada limite para condutos fechados, né? Consideremos um conduto circular fechado de 12 milímetros de diâmetro e 20 metros de comprimento. Então, vamos lá. O duto está lá. Ele tem 12 milímetros de diâmetro e tem um comprimento de 20 metros. É uma coisa bem comprida, né? 20 metros, um diâmetro pequeno e bem comprida. Ele fornece água com a vazão de 0,3155 litros por segundo. Determine o comprimento de entrada da camada limite em um conduto fechado. Dado que a água tem uma viscosidade, isso aqui é a viscosidade cinemática da água, é essa. Tá? Primeiro, inicialmente é necessário identificar qual é o regime de escoamento, para então selecionar a correta para o cálculo do comprimento, né? Então, eu vou pegar o número de Reynolds e vou ver que tipo de escoamento eu tenho. Quando eu faço esse cálculo, aí eu vou saber se o escoamento é turbulento ou não, tá? No entanto, precisamos encontrar a velocidade. Então, para eu saber se ele, pelo número de Reynolds, eu tenho que saber quanto é a velocidade. Para isso, utilizamos que a vazão é a velocidade vezes a área. E a área é dada por quem? Π d2/4, né? Porque é circular, o conduto é circular. Então, nós temos a área, 0,3 a vazão, né? Que é Q, é igual a V, que eu não tenho essa velocidade, vezes a área. Quando eu faço esse cálculo aqui, eu vou ter que ver 2,377 metros por segundo. Encontrei o V, eu vou substituir aqui, ó, para saber o número de Reynolds, né? Para identificar que tipo de fluxo é que eu estou trabalhando. Que é um fluxo muito caudeloso, turbulento ou não, né? Aí eu tenho, substituindo na fórmula de Reynolds, dá 30,30.904, que é bem maior do que 2.400, que é o limite. Então, se ele é maior, o escoamento é turbulento. Então, ele vai ser um escoamento turbulento, tá? Mas ele quer isso aqui? Não. O número de Reynolds, ele vai me identificar o tipo de escoamento. Eu tenho que fazer um outro cálculo para ver quanto é que vale esse X, né? Esse limite X, tá? O comprimento. Então, já que eu sei que o escoamento é turbulento, eu vou usar na fórmula do escoamento turbulento. Então, quanto é o X? O D, que é 0,013, aproximadamente igual, né? 4,4 vezes a velocidade que eu calculei, o D novamente, e
a viscosidade dinâmica, né, que é 10 a menos 6. Se eu fizer esse cálculo todo na minha máquina, eu vou ver que o X dá 0,3204. Observe que esse tubo que nós tínhamos era de 20 metros. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando o fluido entra no cano, né, naquele cano, com aquela velocidade, ele entra muito turbulento. Mas depois de 0,32,4 metros, ele começa a não sofrer a questão da aderência, não sofrer a questão da aderência. Então, ele começa a fluir normalmente, tá certo? E isso aqui, gente, ele é muito importante para quando a gente for fazer cálculos na parte de máquinas, né? Fluidos dentro de máquinas. Tá certo? Tranquilo aí? Tranquilo, Rogério? Tudo tranquilo, professor. Vamos lá. A rugosidade. Rugosidade eu gostaria de deixar para a próxima aula, tá? Eu gostaria de encerrar a nossa aula aqui, tá? Mas a rugosidade, para a gente ter uma ideia, é a medida da aspereza da parede interna. Quer dizer, é o atrito da parede. Às vezes você faz um cano e esse cano ele é muito áspero, então isso pode prejudicar o escoamento do meu fluido e isso, consequentemente, vai causar perdas, né, na eficiência, na eficácia, né? Então, a rugosidade é a medida da aspereza da parede interna do conduto, cuja unidade de medida é milímetros, mm, tá? Independente do processo de fabricação do conduto, ele terá uma rugosidade em sua parte interna, que influenciará no valor da perda da carga, do escoamento, dependendo do regime de escoamento, né? A rugosidade dificulta o deslizamento das moléculas de fluido e, por consequência, o escoamento do fluido. Portanto, quanto mais rugoso for a parede, ou rugosa a parede da tubulação, mais será a perda de energia, tá? Então, nessa sessão, a gente vai trabalhar exatamente a rugosidade, considerando uma distribuição uniforme. Quer dizer, em todos os momentos, em todo o meu tubo, ele vai ter um escoamento igual. Tá certo? E aí, na próxima aula, a gente vai começar a ver esses materiais, vocês podem até ver. Isso aqui são os graus de rugosidade, né? Que eu represento pela letra E em milímetros. Por exemplo, do aço rebitado, do concreto, do ferro fundido, do ferro galvanizado, do ferro fundido asfaltado, do aço comercial, né? Ou o ferro forjado, e o aço trifilado. Tá? Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar daqui, ó. Vendo exatamente, aprendendo a calcular esses graus de rugosidade. Show de bola? Beleza. E aí? Maravilha. Tranquilo até agora, né? Você vê que não é muito difícil não, né? Eu queria, na próxima aula, gente, pegar mais alguns detalhes, porque essa matéria que a gente viu agora no começo, que foi da aula passada, eu ainda tenho que ver algumas coisas, né, com relação a cargas, que ela é muito importante. Como é que eu calculo essas cargas? E a gente vai partir da equação da energia, a partir da próxima aula. Então, a gente vai fechar esse conteúdo e na próxima aula a gente vai voltar ao conteúdo do começo da aula para a gente fechar essa parte aí. Tudo bem? Enquanto isso, vocês peguem o material e estudem, tá? Ok? Ok. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu vou parar de gravar. Tá, gente? Então, para vocês,